a profecia se cumpriu quando ele apareceu na manjedoura em Belém. E então, naquele tempo, a vida dele na terra e o seu ministério e a sua crucificação na cruz, a missão para a qual ele veio. Então, agora, ele está então ressuscitado. E nesta hora agora, nós estamos esperando o seu retorno, quando então ele será revelado, a revelação de Jesus. E então, toda essa conversa a respeito da profecia de 1º de dezembro do ano de 2015. A profecia que eu dei a respeito, por volta de 4 anos atrás, quando eu me levantei, quando eu dei um passo à frente, diante das nações, e eu disse que há uma grande enfermidade que está vindo à terra, porque eles se recusaram a me ouvir. Eles se recusaram a ouvir a mensagem do Senhor. Eles se recusaram a se arrepender e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Mais de 4 anos atrás, com muitos detalhes. Então, nós estamos tendo essa conversa por muito tempo. Ela já está correndo por volta de um mês ou mais falando a respeito desta profecia. A profecia da grande enfermidade. A profecia que eu dei em 1º de dezembro do ano de 2015. E é surpreendente que aquela profecia tenha estado lá na internet, no YouTube, por muito tempo, por mais de 4 anos, aquela profecia ficou lá. E eu não sei quantas pessoas jamais se importaram de ir lá e revisitar aquela profecia e ouvir os detalhes. O que é que ela está dizendo? O que é que ela está mencionando que viria da Ásia? A grande enfermidade. E por que a Índia é mencionada por vós? E por que está mencionando falta de equipamento? E muitas pessoas sendo levadas às pressas para os hospitais superlotados. Na verdade, na profecia eu disse que muitas pessoas correram para os hospitais e foi uma inundação. Eu acho que eu usei a palavra inundaram os hospitais. E então, há muitos detalhes, como a falta de equipamento. E naquela profecia você ouve o Senhor também falando a respeito da cultura, significando que é uma nova enfermidade e que haveria necessidade dos cientistas fazerem a cultura em sequência para descobrir como é que a sequência, como é que o vírus se comporta, como é que ele se multiplica e tudo isso. Como ele se propaga. Então, você ouve tantos detalhes, falta de equipamento. Quando eu fui diante das nações e alertei a terra, e eu disse, porque vocês se recusaram a se arrepender, e porque o Messias está vindo de qualquer forma, então há uma grande enfermidade que está vindo à terra. E aquela enfermidade, viria da Ásia. E eu disse, eu vejo muitas pessoas inundando os hospitais. Agora, o que é que você vê?
Os hospitais estão totalmente superlotados. Eles agora estão indo aos aeroportos, eles estão construindo centros, os centros de convenções, eles estão transformando em hospitais improvisados. E então, eu disse também que iria criar uma séria angústia. E eu disse, uma angústia de enfermidade. E quando você olha essa enfermidade agora, você vê que ela criou uma angústia de enfermidade global, uma angústia global. A angústia nas economias globais, angústia nas nações para lidar com a enfermidade, para lidar com a morte. Eu disse que era uma enfermidade mortal. E também a angústia que você vê por causa da falta de equipamento que ele menciona lá. Quando estes dois profetas do Senhor vieram diante das nações, lá atrás, 4 anos atrás, em 1º de dezembro do ano de 2015, e eu disse que haveria uma emergência de enfermidade. O que é que você vê agora? Há uma emergência de enfermidade global. As nações estão em uma emergência a respeito desta enfermidade. A Organização Mundial de Saúde estão em uma emergência de enfermidade. Eles estão anunciando isso, eles estão trombeteando isso. Eles estão dizendo, nós só temos esta janela, nós temos que pegar esta janela para controlar isso. Eu imagino quantas pessoas realmente se importaram de revisitar aquela profecia. Eu sei que quando eu vim ao vivo, aquele 1º de dezembro de 2015, como normalmente, algumas pessoas escreveram, outros gravaram em nosso rádio global, Jesus is Lord Radio.info. E terrestrialmente 1.5.3, 105.9 FM. Eu imagino quantas pessoas revisitaram aquela profecia e ouviram a ela e disseram, uau! Isso é o Senhor falando. Então, isso é uma conversa muito temível. Eu imagino quantas pessoas jamais ouviram isso depois que ela foi postada. E a data foi marcada. E então eles perceberam que essa profecia tem um tremendo potencial, tem uma potência enorme para fechar toda a terra. Então, quando a profecia finalmente se cumpriu aqui, então você entende a mensagem que estava na profecia. Na profecia, a mensagem dizia que por causa desta profecia, quando ela de fato acontecesse, certifique-se que o seu nome seja achado no livro da vida do Cordeiro no céu. Então, foi uma profecia clara, um alerta justo que vem com um conselho. E você vê que as nações não fizeram isso. Então, neste ano, no começo deste ano, aconteceu. E por 4 meses agora, já vindo há 4 meses, você vê
que toda a mídia global, globalmente, local e internacional, as mídias, foram aprisionadas nas palavras da minha língua. Eles estão repetindo as palavras da minha língua o tempo inteiro. Tremendo. Totalmente. Todos os noticiários globais. A Terra inteira. E hoje eu vi que mais da metade da humanidade já está em isolamento, em quarentena. Metade da humanidade. Eles estão dizendo que mais de 4 ponto alguma coisa bilhões de pessoas estão em isolamento. Então, esta é a profecia que nós temos observado e examinado. Quando as palavras da minha língua se cumpriram de uma forma tão monumental, vindo ao vivo até vocês de Nairobi, Quênia. Todo o caminho até os confins da Terra. E ontem nós vimos que todo o globo e as ilhas estão sintonizadas. Total. Mas vocês entendem que a razão pela qual o Senhor usou as palavras da minha língua para fazer isso é por causa da falha em se arrepender. Então agora Ele está procurando a atenção deles. E isto é muita preocupação da parte do Senhor, porque Ele falou comigo a respeito da vinda do Messias. 15 de janeiro de 2017, o Senhor falou comigo a respeito do arrebatamento da igreja. E Ele me levantou acima da terra. E eu estava um pouco maior do que eu sou. Muito maior. Porque eu estava de pé no céu. E quando Ele me disse, olhe à esquerda e veja. Por voz. Eu me lembro que eu estava lá em cima, mas eu pude ver lá embaixo. E eu vi à minha esquerda a igreja. Foi espetacular, foi maravilhoso. Pela primeira vez, eu vi quando a igreja levantou. O levantar, quando a igreja, o pé dela saiu do chão, foi uma coisa maravilhosa, espantosa para se ver. E eles saíram do solo. Foi lindo vê-los sair do solo. E você pode imaginar quanto que o Senhor diminuiu a velocidade para que eu pudesse ser capaz de ver, conseguir ver isso. Então você vê. Então eles foram levantados. Então eles vieram por este caminho, mas haviam coisas como cordas brancas puxando-os. Então enquanto eles estavam subindo para o céu, no céu onde eu estava, eu pude ver cordas longas puxando-os assim. Somente mais tarde eu entendi que aquela era a glória do Senhor. Então agora eu posso dar o segredo. É a glória do Senhor que os levanta. E eles vieram todo o caminho assim para cima. E quando eles chegaram aqui, quase no meu nível, então eles viraram à direita. Então quando eles viraram à direita, então quando o arrebatamento acontece, eles não vão subir reto assim. Eu até mesmo sei o portal, o lugar
de onde eles serão recolhidos de toda a terra, e o lugar onde todos eles vão entrar, onde o portal está aberto, o canal de comunicação entre o céu e a terra. Todos vocês sabem este lugar. É bem perto de Betânia, onde o próprio Messias foi levado para cima. Isto o Senhor me mostrou muitos anos atrás, quando eu os vi vindo de todas as partes da terra, e então todos se uniram em um lugar, em uma determinada ponto, e todos eles subiram e entraram por aquele portal. Todos eles convergiram para um único portal. A mesma coisa aconteceu neste 15 de janeiro de 2017, quando ele me mostrou a igreja entrando no céu, a entrada da igreja, o arrebatamento da igreja, a partida da igreja deste cenário. Então, quando eles chegaram aqui no meu nível, eles viraram à direita. Então, o arrebatamento não vai ser em linha reta assim. Então, eles foram levantados, entraram no portal, subiram aqui, então eles viraram à direita. Mas enquanto eles viraram à direita, eles estavam subindo. Quando eles viraram à direita, é quando eles atravessaram bem na minha frente. O Senhor queria que eles atravessassem bem na minha frente. E você sabe que eu vejo tantos detalhes, muitos, inclusive alguns cristãos individualmente, específicos. E então, quando eles foram assim, então aquela nuvem enorme que eu chamei para descer no ano passado e desceu em Kisumu no dia 22 de dezembro, a nuvem de Yahweh, a nuvem de Moisés. Lile wingu kuu kabisa kabisa, wingu ambalo mnaliona niliita mwaka uliopita tarehe 22 Desemba mwaka uliopita Kisumu, wingu la Yahweh. Aquela nuvem estava do meu lado aqui. E eu sempre disse que eu não sei exatamente quão grande ela é, talvez maior do que a Terra. Vocês viram de Kisumu quão enorme ela é. Nós somente podemos ver aquilo a partir do nosso nível, na percepção humana. Você pode ver que ela era maior do que o lago e do que a cidade, os dois combinados. E é o lago. Mas então você podia ver no nosso nível. Nós só podemos ver pela nossa percepção, pela nossa capacidade. Essa é a enormidade que nós não podemos ver. Mas você podia ver que a câmera tentava pegar aqui em cima. Então você viu que ele era absolutamente, imperceptivelmente enorme, gigantesca. E tentávamos registrar aqui em cima, assim. Você pode ver que ela era enorme demais. E então, a nuvem estava bem aqui do meu lado. E então, quando eles atravessaram na minha frente assim, então o Senhor agora abre, a nuvem abre a porta. A nuvem fez assim. A nuvem abriu a porta. Foi maravilhoso, espetacular. Então eles estavam atravessando na minha frente. Eu conheço alguns deles individualmente. E é como se eu estava olhando para aqueles vindo e aqueles já atravessando. E então todos eles vindo e atravessando como uma corrente, como fluir. É como se eu dissesse
dissesse para eles, subam agora, venham agora. É como se o Senhor me colocasse nós para dizer, subam agora, rapidamente, para supervisionar a entrada deles. Para supervisionar a entrada deles, porque eu estava fazendo, eu estava falando para eles subirem, mas ao mesmo tempo eu estava vendo os que estavam atravessando e a porta enquanto eles entravam. Então, quando a nuvem abriu a porta do céu abriu diante dos meus olhos aqui. Então, ela abriu neste ângulo. Não foi uma porta vertical que abre assim. Foi assim. Ela abriu assim. Então você pode ver o ângulo da porta. Então, quando eles chegaram lá, gloriosos degraus apareceram. Aqueles que eu profetizei, até que o Senhor os fez descer, vocês registraram e está em toda a internet. Então eu os vi subindo agora os degraus dos primeiros e foi tão maravilhoso. Eu vi os seus gloriosos pés tocando os gloriosos degraus da eternidade. Eu vi os seus pés gloriosos, eu vi uma maravilha. Os pés gloriosos deles, tocando os gloriosos degraus da vida eterna no céu. E o que mais me espantou é que enquanto eles foram, em um ponto, você podia ver a nuvem cobrindo até o joelho. E conforme eles andavam, a nuvem já cobria até aqui o peito. O próximo até já cobria até o ombro, até um ponto que eu só podia ver as cabeças deles. E foi tão poderoso. Se há um dia que eu vi o poder do Messias, foi esse dia. Porque em um ponto eu vi somente as cabeças e eles estavam indo e desaparecendo. E antes, dentro da nuvem, foi maravilhoso. A realidade do céu. E desaparecendo lá dentro. E uma coisa eu observei. Nenhum deles olhou para mim para me cumprimentar ou qualquer coisa assim. Provavelmente, eles não sabiam que eu estava de pé lá. Então, eles entraram e finalmente, quando o último entrou, a porta fechou. Então, esta profecia do coronavírus, a mensagem dentro da profecia, que quando a profecia se cumprir, certifique-se. Certifique-se de que o seu nome seja achado escrito no livro da vida. E é por isso que você vê que o Senhor fez isto acontecer para sacudir uma geração e dizer para eles que o Messias, o Salvador do mundo, está voltando. E toda a terra não pode estar ocupado com as suas coisas e não ouvir ao Senhor. E é por isso que esta profecia fez parar tudo. Todas as companhias aéreas estacionaram seus aviões. Os escritórios foram trancados para que você possa prestar atenção, para que ele pudesse capturar a atenção dessa geração, para que você possa dizer para eles: lembre-se que a eternidade no inferno é um tempo muito, muito longo no inferno. Eternidade no inferno é um tempo muito, muito longo. Então, é
melhor vocês pararem agora, neste momento, e receber a instrução. Então vocês veem que o cumprimento da profecia do coronavírus está vindo dentro deste contexto. Então você também ouviu a profecia que eu dei hoje ao vivo na rádio, ontem à noite. O Senhor me mostrou a terra. E eu não sei se foi antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Mas ele faz, estes profetas que estão falando com vocês, fechar os céus. Então não choveu. Não choveu. Estritamente baseado nas palavras da minha língua. Estritamente baseado na autoridade desta missão, autoridade destes profetas. E o céu foi fechado. O céu ficou como um ferro, um bronze, como concreto, ferro. E não havia chuva por muito tempo. E água acabou na terra. Então, eu me lembro que o Senhor me levou por todo o mundo nesta noite passada, e as pessoas estavam me mostrando os seus recipientes. Eles viravam seus recipientes e falavam: veja, não tem nenhuma gota. Veja, está vazio. O mundo inteiro estava vazio. Nem uma gota de água, nem para lavar as suas mãos. Uma seca global está vindo. Estritamente baseada nas palavras que eu estou falando hoje. E vocês sabem que isto vai trazer fome global. E isto agora vai acelerar, vai trazer em ação as ações do cavaleiro do cavalo preto. Ou seja, as pessoas terão dificuldade em colocar pão na mesa. E então o Senhor me deixou com tanta sede. Então eu senti como que as pessoas na terra estavam tão sedentos. Eles estavam tão sedentos. E eu fiquei tão sedento, que não havia uma gota de água. Foi muito agonizante, nem mesmo uma única gota para pôr na boca. Então vocês podem ver por si mesmos que os tempos são ruins e que o Messias está vindo. Os precursores estão aqui. Eles têm estado aqui por mais de 17 anos agora. E eu fui por todo o caminho, até o Canadá, até a Nova Zelândia, Helsinki, todo lugar, a Ásia, a Coreia do Sul. Eu tenho estado por toda a terra, África do Sul. Eu tenho estado por toda a terra, América do Sul. Nimeenda kote kote kutoka Canada, New Zealand, United States of America. Nimeenda kote kote na ujumbe huu. Ninguém pode jamais dizer que nós nunca ouvimos. Como agora, veja, nós estamos alcançando o globo inteiro através desta nossa câmara global aqui. Então, cada pessoa foi dada a ela a oportunidade de ouvir o Evangelho e o Evangelho do Reino. Tem que alcançar os confins da terra. Tem que ser pregado nos 4 ventos da terra. Então o fim virá. Mas de qualquer forma, esta profecia do coronavírus vem dentro deste contexto de que agora eu dei a profecia globalmente aqui, a profecia de um céu
severamente fechado que está vindo à Terra. Global. Então você não vai querer estar na tribulação e na grande tribulação, quando estes profetas estarão operando no máximo, quando haverá o comando das ações dos 4 cavaleiros do Apocalipse, como as palavras de 1º de dezembro de 2015, aquela profecia que eu dei, como que aquela profecia deu o comando, ele comandou o cavaleiro do 4º cavalo. E é por isso que este é um tempo crítico para receber Jesus e ser nascido de novo e ser batizado em total imersão para cumprir toda a justiça. E então agora se preparar para o reino de Deus. E eu estou feliz que eu já tive contato e já entendi que muitos pastores sêniores dos Estados Unidos estão sintonizados. Muitos pastores muito sêniores dos Estados Unidos que você vê nas suas TVs globais, e eles me fizeram saber que eles estão sintonizados e acompanhando essa transmissão. A todos tem que ser dada a oportunidade de decidir onde eles querem passar a eternidade. A eternidade é um longo tempo. Então é melhor que vocês recebam uma oportunidade de pensar nisso e fazer decisões muito importantes. E também, dentro do contexto desta conversa, o Senhor falou a respeito da profecia dos gafanhotos bíblicos que você vê na terra agora. Dos gafanhotos bíblicos que você vê agora. A profecia que eu dei no ano passado, eu acho que foi por volta de abril, você vai achar lá na internet, e que agora se cumpriu neste ano. Desde dezembro, e tem acontecido tremendos gafanhotos. E você vê que o Senhor está usando a profecia destas pragas para poder me introduzir à terra, me apresentar à terra, para que a terra possa saber que aqueles principais chegaram. E isto deveria ativar, reativar, acender em você a urgência do tempo. Mas ontem nós vimos que o coronavírus, a enfermidade do coronavírus, a profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015, que quando agora se cumpriu e aprisionou o globo inteiro, nós vimos ontem que há uma tremenda mensagem que está vindo de todo este cenário, globalmente. Ya kwamba kuna ujumbe mkuu kabisa ambao unatokana na tukio hili la ajabu kote. E que o Senhor está dizendo que para vocês os cristãos, para aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são fiéis a Jesus, os crentes de Jeová, que para vocês precisam olhar além deste trabalho, além das mortes que vocês estão vendo, porque de qualquer forma, o cavaleiro do 4º cavaleiro, o cavalo
O cavaleiro do quarto cavalo, o nome dele é morte. Hata hivyo yule mpanda farasi wa kijivujivu, jina lake ni kifo. E esta é a morte que você vê globalmente agora. Mas ele está dizendo que, entretanto, para vocês, os cristãos, vocês têm que manter as suas cabeças acima da água, para que vocês possam participar desta mensagem e a instrução. E o Senhor está dizendo que através do coronavírus, a forma como ele destruiu este mundo desenvolvido, ele está dizendo que esta terra não é o seu lar. Que para vocês, os cristãos, quando vocês veem tudo isso acontecendo, então vocês deveriam levantar a sua cabeça em direção ao céu e levantar as suas cabeças em direção, as suas mãos em direção ao céu e esperar a sua redenção, que já está se aproximando. Que para vocês, este é o tempo para você fazer mais, agarrar o seu caminhar com Jesus, para apertar a sua justiça, para apertar a sua santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando você olha o cenário do cumprimento das palavras da minha língua, a profecia da minha língua, há uma mensagem. E ele está dizendo que o Messias está vindo em um flash. Em um abrir e fechar de olhos, no momento mais, na hora mais que você menos espera, ele virá. E para vocês, os cristãos, quando você vê tudo isso acontecendo na terra, aí a morte agarrou a terra e está desmoronando a economia, as enormes economias do mundo. Para vocês, a mensagem é diferente. É que o Messias está vindo, porque vocês sabem que está na Bíblia, e vocês sabem que estes mega profetas de Jesus, os profetas de Yahweh, profetizaram. Estes dois tremendos profetas de Yahweh, eles profetizaram isto. Então isso deveria despertar em vocês, despertar seus corações na preparação, em justiça, porque vocês sabem que mesmo que a terra fosse, ou seja, destruída, a sua cidadania não é aqui, é no céu. Então vocês têm que estar se preparando e dizendo para o resto do mundo que vocês vejam isto. Para nós pertencemos ao reino da glória, porque nós somos nascidos de novo. Então agora, mesmo que a terra seja destruída, para nós estamos indo para casa. Então essa é a mensagem que o coronavírus está transmitindo. Mas ontem nós vimos que depois do quinto selo, e então nós nos movemos para o sexto selo, que há uma tremenda mensagem que o Senhor ainda está transmitindo através dessa profecia. E nós vimos no sexto selo. Então abram comigo novamente o livro do Apocalipse, capítulo 6. E nós estamos lendo a partir do 12 até o 17. E vai ser fogo puro nessa noite. Todos os dias. O culto de domingo amanhã, todos os dias nós vamos ter um culto aqui. Então que o Senhor os abençoe. Quando eu voltar, eu vou voltar ao sexto selo. Então nós vamos navegar através dele. Esta foi uma pequena introdução. E lembre-se que eu vi a cidade da Nova Jerusalém.
mji wa Yerusalemu mpya, o lar dos justos. Então o Senhor está fazendo todas estas coisas. Ele está apresentando todas estas conversas de visões e sonhos. E por voz, Ele está me levando à sala do trono de Deus no céu, para que eu possa testemunhar o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro, fechando os selos, os 4 primeiros selos do rolo. Quando eu profetizei, as minhas palavras se cumpriram globalmente, corretamente, ao pé da letra, letra por letra. Porque o Senhor está dizendo: ouçam a Ele. Ele está buscando a sua atenção para que vocês possam ouvir a Ele, estes 2 profetas, e para que vocês possam receber a instrução de Yahweh, o Jeová, meu amigo, o poderoso Deus de Israel, para que vocês possam se preparar bem e entrar no arrebatamento da igreja. Vocês veem o coronavírus que eu profetizei? É terrível. Mas depois disso, vai ficar mais terrível depois que a igreja for levada embora. Então o Senhor está buscando a atenção de vocês. Ele está fazendo tudo para solicitar a sua atenção. Isto é o céu, é uma solicitação do céu. Uma solicitação do céu pelas suas almas. Para que quando esta hora inesperada vier, vocês possam ser achados prontos e não ficar aqui e ver outra praga e as outras pragas que eu profetizei, as bolhas e os furúnculos, aquelas que são piores do que o coronavírus. E você vê que enquanto o coronavírus está acontecendo, o Senhor está acelerando. No outro dia ele estava me falando a respeito que eu vinha diante de vocês e falei que eu vi os olhos ficando vermelhos. Depois de um pouco tempo, vocês viram que os médicos começaram a reportar nos noticiários global que eles checaram nas suas clínicas que aqueles que vêm com olhos vermelhos são os que estão em pior estado. Então, no outro dia, vocês viram o Senhor falando do vento, que agora ele se espalharia pelo vento. Então, depois de um tempo, os pesquisadores descobriram que quando alguém fala ou respira, este vírus pode se espalhar. Muito pouco tempo depois disso, wanasayansi wakakuja na kusema ya kwamba wamepata kufanya utafiti na kuona ya kwamba gonjwa hili linasambazwa kupitia kwa upepo, kupitia kwa kuongea na kupumua. E então vocês também veem na kwa hivyo pia mnaona que agora o Senhor também disse que o pó, a poeira, no sonho eu estava correndo para fechar a porta e as janelas, porque seria agora transmitido através do pó. Porque se alguém andar ou pisar naquele solo, agora ele também, de alguma forma, poderia ser transmitido também. Então, isso ainda não se cumpriu. Mas vocês podem ver que hoje ele me comandou para vir diante de vocês e fechar os céus e ouvir as palavras da minha língua, baseado nas palavras da minha língua. E eu estou orando que isso aconteça depois do arrebatamento da igreja, porque a noiva está aqui. Sim, eu acho que isso acontece na grande tribulação. Na tribulação e na grande tribulação. Mas
Mas lembrem-se, Lakini kumbuka, mesmo em 1º de dezembro de hata tarehe 1 2015, Desemba mwaka 2015, quando o Senhor me comandou para ir diante da terra e ferir com esta grande enfermidade, no sonho, wakati Bwana aliponiamrisha katika ndoto nisimame mbele ya mataifa na kisha nigonge ulimwengu na gonjwa e hili kubwa. então, no mesmo sonho, eu vi o cumprimento. É por isso que eu tinha todos os detalhes: falta de equipamento, os hospitais superlotados, emergência, e que viria da Ásia. Ndio sababu nikaona ule ukosefu wa vifaa, ule udharura unaotokana na gonjwa hilo, hiyo dhiki ambayo inatokana na udharura huu na gonjwa hilo, kila kitu itatokea Asia. E se cumpriu. E vocês veem agora, na mnaona sasa as coisas estão prestes a ficar piores. Se esta geração não me ouvir e não se arrepender, então vai valer a pena para esta geração e todas as nações puderem consultar-se com estes dois profetas. Agora estou dando a vocês o conselho de Deus. Consultem-se com seus dois profetas. Qual é o caminho adiante? Como que nós podemos amenizar isso? Qual é o remédio? Então, eu vou dar para vocês o remédio de Deus e a autoridade que eles possuem também. E dizer para cada nação organizar um dia nacional de arrependimento. Não um dia nacional de oração e jejum, como você vê que eles estão tentando fazer, mas um dia nacional de arrependimento, para que toda a terra possa acender um avivamento de preparar o caminho, um caminho santo para o santo e gloriosa santa e gloriosa vinda do Messias. E eu vi a cidade da Nova Jerusalém. E esta, o Senhor me mostrou como uma vista panorâmica. E eu vi a cidade. Então, ele movia um pouco e eu pude ver o horizonte daquela cidade. Linda, linda, linda. Incomparável com esta terra. Não tem como comparar. Totalmente incomparável com qualquer coisa. Então, por quê? Por que tudo agora está rompendo na terra? O Senhor está dizendo, porque vocês cristãos, vocês têm um lugar. Jesus foi procurar um lugar, foi preparar um lugar para vocês. Vocês têm uma cidade. Wakati ambapo kila kitu kinaharibika hapa katika dunia sasa hivi, kwenu ninyi wa Kristo, Bwana anasema ya kwamba mnayo nyumbani. Yesu alienda kuandalia makao ya kupendeza mbinguni. E ele está dizendo, na anasema, a cidade que não tem isolamento nem quarentena. A cidade que não tem seca. Ou que alguém vai anunciar que há uma seca vindo. Ninguém vai anunciar isso. Hakuna. Can you say it properly? Because they may think you're saying kuna mtu anakuja kuambia. Hapana. Mji ambao hauna kiangazi, hakuna mtu ambaye atakuja kuambia ya kwamba kuna kiangazi. Não há enfermidade, não há emergência de enfermidade naquela cidade. Não há angústia de enfermidade naquela cidade. A economia daquela cidade não vai desmoronar. Não há falta de água naquela cidade. Não há seca que vai atingir aquela cidade. Não há luz, não precisa do sol
para aquela cidade, que cobriria o sol daquela cidade como saco de crina. Aquela cidade não precisa do sol. Aquela cidade é luz. A luz dela vem do próprio Jeová e do Cordeiro. Aquela cidade não tem crise, onde agora há uma emergência e nós não temos respiradores suficientes. Não precisa de UTIs. Não precisa de respiradores. Não precisa de salas de emergência. É a cidade da vida. A vida eterna. Não há. Não tem aqueles anúncios que quando alguém morre você coloca um anúncio na porta. Porque não há morte naquela cidade. Não tem lágrima que vai cair e vai contaminar o chão daquela cidade de Deus. Será uma celebração ininterrupta. Aleluia! Vai valer a pena se preparar para aquela cidade. Vocês têm vida eterna. E o Senhor está lá. O Messias está lá. Eu lembro do Apocalipse 10, 6, antes de fazermos um intervalo. Apocalipse 10, 6. Ele diz o seguinte. Apocalipse 10, versículo 6. E ele diz. Não, eu preciso encontrar. Ele diz. Okay, so let us go. Vamos para Apocalipse 6, versículo 10. Ele diz. So it is 10 verse 6. I need to find it for you. Please, can you read it? Rather, I'm reading Eu vou it for ler. you now. Ele diz. Says, and he swore by him, e ele jurou por aquele que vive para sempre. 10, 6. Eternamente, que criou os céus e tudo que neles há, e a terra, e tudo que nelas há, significando que ele tem o direito legal, o documento de posse do céu e da terra e do mar, e tudo que há neles. Então ele disse, não haverá mais demora, significando que o tempo se acabará. Então vocês verão o Senhor lá, naquela cidade. Vocês sabem que o tempo está demorando. Como agora, nós estamos esperando pela vinda do Messias. Antes de irmos no sexto selo novamente, como ontem, eu queria trazer dentro do contexto da perspectiva, e eu sei que a Austrália está sintonizada, Nova Zelândia está sintonizada. Nós recebemos os seus e-mails e as suas mensagens. De toda a Europa até a ponta da Europa, a Finlândia, a Rússia está sintonizada, Moscou, a China, a Ásia, até os confins da Coreia do Sul, as ilhas, toda a África, América do Sul, até a ponta. Todo o globo está sintonizado. Mas a mensagem é essa: que há um lar que Jesus preparou para vocês. Então, em meio a toda esta morte, e tristeza, e melancolia, e lamento, para vocês os cristãos, se vocês receberam Jesus, há esperança. Uma esperança maior, porque esta terra é temporária, mas para vocês, agora vocês sabem que vocês estão indo para casa, para a cidade eterna de Deus, a cidade que não tem fim, a cidade onde a árvore da vida está,
A vida eterna está lá. Maisha ya milele yako hapo. Não há morte lá. Hakuna kifo. Não há necrotérios. Hakuna vyumba vya kuhifadhi maiti. Não há necrotérios mortuários. Não há hospitais. Hakuna mahospitali. Ninguém precisa entrar nas clínicas lá. Kwenye zahanati huko. Naquela cidade. Katika mji huo. Não há lixo naquela Hakuna cidade. shida ya takataka. Não tem Hakuna ile shida ya hali ya anga huko. É a perfeita cidade de Deus. Ukamilifu wa Mungu. Então eu quero que vocês foquem naquela Hivyo cidade. ninataka mlenge mji huo. Enquanto nós nos preparamos para voltar agora e retornarmos ao sexto Tunapojiandaa selo. kurudi tena na kwenda kwenye lakiri ya Que o sita. Senhor os abençoe. Bwana awabariki. Obrigado, Shalom. Toda shalom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Kipindi kifupi cha mapumziko. 15 minutos, 20 ou 30 e voltamos Dakika aqui. 15, 20, 30 tuko hapa. Obrigado. Asante. Que o Senhor os abençoe.